Beleza? Vamos lá, pessoal de casa? Gente, eu quero praticamente terminar um assunto que eu comecei, eu disse para vocês ano passado, da qual Deus tinha colocado essa impressão no meu coração e me deu essa palavra, que a igreja, ela precisa encontrar o seu lugar secreto. Um lugar que eu tinha definido, para quem não esteve aqui ou não ouviu essa mensagem, no início de janeiro eu comecei a falar sobre isso, passa tão rápido, estamos em março, gente. Meu Deus, fala aí para mim. Isso aí, Jesus está voltando. É isso. Então eu tinha falado sobre a importância de eu e você termos esse lugar, que eu dei várias definições, um lugar de comunhão com a pessoa de Deus, um lugar separado. Eu tinha lido com vocês aqui Mateus capítulo 6, vou ler de novo, no conteúdo dessa mensagem, onde Jesus falou, olha, separa, venha para um lugar onde você possa fechar a porta e a gente ter uma comunhão. Então Deus é uma pessoa, Ele quer ter um bate-papo, uma conversa contigo. E é muito legal nós entendermos que nós precisamos separar um momento do nosso dia para estar na presença dEle, para conversar com Ele, para ouvir a sua voz. É um lugar de refrigério, é um lugar de iluminação, é um lugar de entendimento, é um lugar onde você começa a crescer em Deus e ter certeza no teu coração que é obra do Espírito Santo na nossa vida. Você acaba tendo certeza, porque tem certeza de que a direção para a tua vida é essa. Está aqui dentro, está impregnado aqui dentro. Mas isso não vem simplesmente porque eu acordo e tenho que trabalhar e ter as minhas atividades, as responsabilidades. Vocês estão compreendendo? Então é importante nós termos isso, cultivarmos esse lugar logo em 2025, porque os dias são maus e nós precisamos procurar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso não é novo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele falou assim, desperta você que está dormindo. Ele está falando de um conteúdo espiritual, de uma ignorância espiritual, de um conteúdo onde no mundo do espírito nós não sabemos nada, nós somos ignorantes. Nós temos que despertar e não ficar nesse lugar. Ele disse assim, Cristo, a obra de Jesus na cruz do Calvário, a verdade dele te iluminará. E nós começamos a ter discernimento e sensibilidade espiritual para reconhecer situações na nossa vida. Falei tudo isso, se você quiser voltar a assistir às nossas reuniões do início de janeiro, vai ser legal. Mas agora, eu quero trazer esse conteúdo, essa pessoa, ela é uma pessoa muito usada, gente, para ensinar os fundamentos de fé na nossa vida. Aliás, ele é considerado o pai da fé, você vai ler em Gálatas isso, vai ler em Romanos, onde Abraão foi chamado, na verdade o nome dele era Abrão, foi chamado por Deus para ser pai de muitas nações, e Deus manda uma promessa, lê em casa, anote aí, Gênesis capítulo 12, verso 1, verso 2, 3, 4, que Deus logo de cara traz o propósito que ele tinha para a vida de Abrão, e diz para ele, cara, eu tenho um propósito contigo. Obviamente, Abrão respondeu. Veja bem, um dia você entregou tua vida para Jesus e eu também. Nós respondemos a Ele. Ele entrou na nossa vida. Agora eu e você estamos numa jornada com Ele. Essa jornada não acabou ainda. Há um propósito ao longo dessa jornada. E há um propósito que muitas vezes não reconhecemos. Ouça o que eu tenho para te falar nessa manhã. Há um propósito que muitas vezes não reconhecemos. Mas o grande propósito mesmo é Deus trabalhar na tua vida e na minha. Pastor, como assim trabalhar na minha vida? Ele vai me dar coisas? Isso aí já está no combo. Cuidar de você, te provisionar, te sustentar, já está no combo. Mas o que Ele quer mesmo é mexer com o pastor Gustavo. Para que o pastor Gustavo seja mais quietinho, não, que já está bom assim. Seja melhor ainda. É o que nós chamamos o processo que a Bíblia declara de aperfeiçoamento. Ok? O momento pode chegar. A irmã está atrasada, hein?
Brincadeira, tem que brincar. Foi resolver a situação que precisava, né, Deise? Então, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Diga, eu estou num processo de aperfeiçoamento. Ok. Em outras palavras, de crescimento espiritual. Não é decorar a Bíblia. Faz parte nós lermos a Bíblia, conhecer a verdade, do ponto de vista do intelecto. E eu não sabia sobre Abraão, é mesmo. Capítulo 12, olha que interessante, né? Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Tem que ler. Mas é um crescimento de dentro para fora. E eu quero te falar que Abrão, né, o nome dele era Abrão, Deus o transformou em Abraão, que significa pai de muitas nações, é isso mesmo. Só que ele começou essa jornada seguindo a Deus, obviamente, ali respondendo a Deus. Mas no meio desse caminho, tem esse verso que nós vamos ler, que é maravilhoso. Porque esse é o processo de Deus na nossa vida. É o processo que Ele faz na vida de Abraão, na minha vida e na vida de todo ser humano. Agora nós vamos ler. Eu fiz essa introdução só para você entender que havia um propósito na saída de Abraão da sua terra, da sua parentela, para que ele fosse para uma terra que Deus mostraria e ele ser pai de uma nação. E nós sabemos que dessa nação veio o descendente chamado Jesus, o Rei da Glória. É demais, né? Deus preparou tudo isso. Mas eu quero ler com você a passagem de Gênesis, capítulo 17, verso 1. Se você quiser anotar tudo isso, gente, em casa, você ler na Bíblia e grifar, seria maravilhoso. Eu quero te falar, se você fizer isso ao longo desse ano, você vai crescer. Ouça o teu pastor. A Bíblia declara assim, creia nos seus profetas e vocês vão prosperar. E é uma verdade. Faça isso com o coração. E você vê que eu já coloquei uma outra cor ali, porque tem algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Então vamos ler? Quando Abraão, na verdade Abraão ainda, completou 99, ele comprou um táxi, botou lá 99. Pastor, ele está maluco? É só para você rir um pouquinho, não é legal rir também, gente? É bom, né? Mas quando ele completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou para ele. E já tinha aparecido antes, obviamente. Mas aí ele completou 99, Deus apareceu e disse para ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Declarou para Abraão. Isso aqui é uma declaração fantástica, gente. Nós vamos analisar um pouquinho. Disse assim, eu sou El Shaddai. É esse nome aí. E aí ele fala assim, Abraão, você anda na minha presença. Não sou eu que ando na tua presença. Olha os detalhes simples. Eu não carrego Jesus, eu ando com Ele. Eu não puxo Jesus para me abençoar. Ele me abençoa porque eu ando com Ele. São definições importantes que a igreja ela precisa aprender para cair dessa infantilidade, sair dessa infantilidade de que eu continuo vivendo como eu quero, da maneira que eu determino e chamo Deus para andar comigo. E eu sei que isso acontece não porque a pessoa ela está querendo dessa maneira, é porque ela é inconsciente ainda, não tem uma maturidade espiritual para entender que não é dessa maneira que nós caminhamos com Deus. Ele me resgatou, Ele me comprou com seu sangue, para que agora eu ande com Ele. Isso é para você e para mim. Não vai mudar essa jornada. Quando você lê esse verso é para você. Escreve em cima da sua Bíblia, esse verso é para mim. Aleluia! Estou animado. Porque ele é maravilhoso. No que ele fala aqui, você vai entender como isso é maravilhoso. E eu vou traduzir isso para você. Está dando para entender, gente? É demais. A palavra El Shaddai significa isso aí, ó. O Deus mais do que suficiente.
Você é um Deus que é acima da suficiência. É um Deus da provisão perfeita. E eu vou declarar com base na Bíblia: nada te faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é a minha provisão. Ele é aquele que me ajuda, Salmo 54. Ele é aquele que sustenta a minha vida. O que mais? Significa, ele vai juntando todos os benefícios, ele vai acumulando benefícios na tua vida. O que Deus estabelece na tua vida, o diabo não pode tirar. Ele não pode arrancar de você o que Deus estabelece. Ele não pode arrancar de você uma chamada. Satanás não pode fazer isso. É demais, gente, é demais. Esse é só para você ter uma ideia do quanto é grande essa dimensão. El Shaddai significa o Deus de poder invisível, invencível, perdão. Então, voltando para lá, vamos ler de novo, que é muito legal. Então ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. Agora eu quero falar um pouquinho dessa outra parte aí que está também nessa cor. Elinho, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. O que isso significa? Significa caminhar com alguém, obviamente, também tem o sentido, e você vai entender por quê. Caminhar com a pessoa de Deus tem o sentido de fazer morrer a nossa vontade. Porque não foi uma proposta de Abraão para Deus. Abraão estava lá no canto dele, Deus chega e fala: eu tenho um propósito para você. Na verdade, gente, Deus nos criou. Ele criou você com talento. Ele criou você com habilidade. Para quem? Para você? Pastor, então eu sou um bagaço. Não, você não é um bagaço. Você só tem que entender aonde você está colocado. Nós estamos nele. Nós somos para a glória dele. Tudo para ele. Então esse lado exterior nosso, desfocado de uma carnalidade mental, essa vai morrer. Então anda na minha presença tem o significado de morrer com esse homem exterior que tem ideias, que tem pensamentos, que eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu quero que você entenda isso, hein? Então Abraão foi respondendo a Deus na proposta do céu. E é óbvio que o propósito do céu passou a ser o coração dele também. Que alguém diga aleluia. Mas não foi o de Abraão sendo apresentado. É o de Deus. Morrer. Quero ler isso aqui com você. Fala de um altar de sacrifício, e são terminologias bíblicas, tá? Porque às vezes você é novo na fé, você não entende muito bem isso, mas eu vou tentar te explicar aqui. Fala de um altar de sacrifício santo e agradável. O que nós temos que sacrificar é aquilo que o apóstolo Paulo fala dos nossos desejos carnais, que são cheios de corrupção e engano. Quem está entendendo, diga amém. E não pense que uma vez que eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, eu não tenho que fazer esse combate. Porque Paulo em Gálatas, vá comigo aqui por favor, no capítulo 5. Gálatas, Novo Testamento. Não, é bom falar, tem muita gente nova no nosso meio. Ok, Gálatas capítulo 5. Digo, porém, verso 16... Elinho, andai, né? Viva no Espírito, não satisfaça a concupiscência da carne, dos desejos. Gálatas 5, verso 16, acharam? Porque a carne, a sua mentalidade carnal desse homem exterior, do homem, desse homem de fora, da cabeça, do intelecto, ela milita, ela luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que você, Elinho, não faça o que porventura seja
do vosso querer carnal, que nós sabemos que é a corrupção, a destruição da nossa vida. É assim que o mundo vive, só para você entender. As pessoas vivem segundo acho, penso, quero e faço, e ninguém vai me segurar. Então, olha a desgraça que está. Vocês estão entendendo isso, gente? Que nós lutamos contra a carne. No mundo não há luta contra a carne, porque as pessoas não são novas criaturas, não têm vida, não têm espírito vivo. Mas uma vez que agora eu estou em Cristo Jesus, a minha luta não é em si contra o diabo, mas é contra a nossa carne. E é óbvio que o inferno, ele inspira, né? Então é isso, ó, fala Deus e você constantemente nos sacrificarmos nesse altar que é santo e agradável, deixando a nossa vontade de lado para fazer a dele. Quando eu e você respondemos em fé a algo que Deus nos pede, isso é sacrifício santo e agradável. Por isso agrada a Ele. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Por que é impossível agradar? Porque eu não estou fazendo esse altar de sacrifício santo e agradável. Vocês estão entendendo isso, gente? Uma atitude de fé em relação a algo que Deus nos pede pode ser desagradável para a nossa carne. Mas nós temos que queimar essa nossa carne nesse altar aí e responder a Deus. Isso agrada a Ele. Está entendendo? Muito bem. Então vamos voltar a ler de novo. E agora a gente vai para outra parte. Então, quando Abraão completou... Eu já falei isso aí. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ó, olha como é que eu coloquei. Eu sou El Shaddai para você. Só para você ter um entendimento. Olhem para mim, gente. Deus não é El Shaddai para ele. Não, isso aí já devia te animar. Porque ele é El Shaddai para as paredes. Ele é El Shaddai para aqueles que se entregam a Ele. Você está qualificado para ver El Shaddai na sua vida. É a manifestação dele. Então eu sou a manifestação, Elinho, de tudo que nós lemos na tua vida. Morra na minha presença. Como um sacrifício vivo, santo e agradável à sua carne. E aí a Bíblia coloca assim, ser perfeito. Vamos entender um pouquinho isso. Ser perfeito, vamos ver essa parte. Significa também ser completo, em acordo com a verdade. Guarda isso, tá? Você não vai encontrar um ser humano, nem aqueles que são novas criaturas perfeitos, porque nós estamos em aperfeiçoamento. Diga amém. Isso é um perigo muito grande, a gente estar numa igreja, começar a criticar as pessoas e pastor, não, mas cara tal, vendo uma opção de defeito e vai para uma outra igreja achando que vai encontrar a igreja perfeita. Porque só dele ir para aquela igreja, ele já levou a imperfeição para lá. Mas a pessoa não reconhece que ela é imperfeita. É forte, né? Que ninguém gosta de ouvir verdade, né? Então, por que eu estou julgando o meu irmão se eu sou tão imperfeito quanto ele? É melhor calar a boca, né? Mas sabe por que isso acontece? Por falta de maturidade e por falta de ensino. Se você começa a aprender, você vai crescer. As pessoas que mais dão problema no ambiente de igreja são os imaturos infantis. Deixa aqui 30 crianças de 3 anos de idade. Você acha que o ambiente vai ficar tranquilo, né? Principalmente os instrumentos vão ficar direitinho no seu lugar. Por causa de infantilidade. O problema é o ser humano. O problema não é o ser humano. É a falta de ensino que não promove crescimento no ser humano. Hello? Estão pegando? Show. Então vamos lá. Significa também ser completo
em acordo com a verdade. Significa ir sendo aperfeiçoado na verdade. Explica isso, pastor. É o seguinte: você caminha com Deus, Ele vai te falando através da palavra, o Espírito Santo também, Ele confirma, Ele testemunha. No momento em que pela palavra eu sou convencido a necessidade de mudar uma área da minha vida, eu preciso me entregar, senão a minha vida não anda, eu não serei aperfeiçoado. A luz chegou, e a luz agora, pela consciência, que é a palavra, ela vai trazendo em você a necessidade de responder aquilo que eu sei, porque sei que eu preciso responder a Deus. Que alguém diga aleluia nessa manhã. É a mesma coisa com relação a finanças. Muitas vezes o pessoal fala, eu não vou dar nada, vem o pastor com esse papo de querer arrancar dinheiro de mim. Pois é um ignorante. Ele não sabe nada. Se ele soubesse, ele não estaria falando dessa maneira. O que Deus tem a falar sobre finanças? Eu posso achar muita coisa. Eu posso pensar assim, porque eu fui criado assim, assado, eu faço dessa maneira, mas no momento que Deus ele me mostra como é operar verdadeiramente em finanças, só tem duas coisas para eu fazer. Ou eu respondo a Deus, ou eu não respondo a Deus. Se eu respondo a Deus, eu entro no caminho de crescimento, de aperfeiçoamento. E começo a ver o resultado do céu na minha vida nessa área. Não quando Deus chega no relacionamento e fala para você, perdoa, e você de repente diz, não perdoo, eu não estou sendo aperfeiçoado, não verei resultados do céu. Eu não estou crescendo. Mas com tudo que aconteceu e tal, beleza, eu perdoo de coração, você está sendo aperfeiçoado e verá resultados do céu. Os resultados de construção de relacionamentos. Na área de finanças, de bênçãos financeiras, porque Deus prometeu na sua palavra nos abençoar, mas tem a nossa parte em responder ao que Ele está pedindo. Que alguém diga aleluia nessa manhã. Muito legal. Então agora eu vou ler nessa paráfrase aí, toda essa passagem, a partir então dali. Então, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai para você, o Deus mais do que suficiente, coloquei aí esse detalhe. Faça de você um altar na minha presença, você, como sacrifício vivo, respondendo a Deus, e seja aperfeiçoado na verdade. Faz todo sentido isso aí agora. Essa é a maneira que Deus nos chamou para cada um de nós andarmos com Ele. E não é novo, que Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Guardou? Ele já antes de dizer que, Elinho, você precisa sacrificar, e sacrificar a tua carne, né, a mentalidade, a humanidade, e você ser aperfeiçoado, respondendo a verdade, antes eu quero te falar que eu sou El Shaddai para você. Não vai te faltar nada. Eu vou cuidar de você, eu vou te provisionar. Uhul, eu sou o Deus mais do que suficiente. Antes, ele fala antes. Uau! Estão entendendo, gente? Então, quero te falar isso, ó. Tudo em nossas vidas, em termos de crescimento, construção, avanço e vitória, passa por essa ordem de Deus. Ninguém crescerá se verdadeiramente não andar com Deus. Se eu não ando da maneira como Ele propôs, eu não serei aperfeiçoado. A igreja precisa ter consciência disso. Mas pastor Hélio, tem coisas que Deus me fala, eu não quero. Eu também. E até parece que Ele vai olhar para mim, Elinho, você está querendo isso? Você não quer? Então tá, fica à vontade. Que infantilidade, né? A mesma coisa que a gente fala para os nossos filhos. Você está querendo isso, meu filho? Mas eu não posso te dar, eu não vou te dar. Mas eu quero, eu quero, eu quero. Teu filho já te fez passar vergonha? Armou tudo com o colega para ir para a casa dele.
Não estou falando, só muda de endereço. Chega para você a outra. Então, ele vai lá para... mãe, eu vou lá para casa. Eu vou lá para casa. Já armou tudo, aí na frente da mãe, a outra, não, deixa o menino vir, aí eu te pego mais tarde. Alguém está entendendo isso aí, gente? E veja, avanço, vitória, passa por essa ordem de Deus. As pessoas querem resultados do céu sem andar na plataforma do aperfeiçoamento. Onde vão ver resultados do céu? Não vão ver. Porque eu não estou chamando Deus para andar comigo nos meus propósitos e planos. Ele me chamou, ele chegou para Abraão, tem uma proposta para você. Antes de você nascer, eu te criei, você veio para esse mundo e aqui está agora o teu propósito. Se você anda na presença de Deus, encontra esse lugar, Ele vai te revelar o propósito da tua vida. E depois que você entende e é iluminado com o propósito do céu, ele passa a ser o teu sonho. Captou isso? E muitas pessoas querendo andar com Deus, mas estão tão infelizes, não gostam, porque Deus já não pode. Como assim? Estão te apresentando um Deus, não pode. Estão apresentando um Deus errado. Porque o dia que você o conhecer e começar a caminhar com Ele, Ele vai te revelar o propósito da tua vida em família, no trabalho, em qualquer área. Você vai ser o cara mais feliz e tranquilo no coração. Porque vai passar a ser o teu sonho. Assim como foi Abraão, passou a ter o sonho de Deus. Nós somos, igreja, vamos lá, altares vivos da pessoa de Deus, que precisa ser construído em mim, mas ele não será se eu não me entregar ao processo do aperfeiçoamento. Ele não será construído como verdade, ele é a verdade. A verdade não vai fazer parte de quem eu sou se eu não respondo conscientemente à verdade. Muitas vezes acontece isso. Entrega a tua vida para Jesus. Aí o irmão que está do lado já pega e levanta o braço do cara. O cara, entrega. Aí o cara... Esse ambiente de igreja é terrível, rapaz. Primeiro já vai dizer para o cara, vai para o inferno. Cara, ele não vai entender, ele vai rir. Cara, não anuncia o inferno, anuncia Jesus, que pagou um preço por mim e por você, que nos amou ao ponto de ir para a cruz, e morte de cruz, cara. Ressuscitou o terceiro dia e liberou vida para quem o receba. Aí, empurra a mão. Pastor, ele levantou a mão. Levantar a mão não diz nada. Chorar não diz nada. Se o meu coração não entende aquilo e não está aberto para receber, nada funciona. Quem está pegando isso aí? Aí Deus não pode ser construído, Ele é a verdade vai fazendo parte de quem eu sou à medida que eu respondo à verdade, consciente que eu sei. Que alguém diga aleluia. Não pense que essa resposta consciente à verdade é agradável à minha carne, porque não é. A carne sempre vai arranhar com a verdade, sempre, que a carne é a mentalidade do homem, esse homem natural. Eu não quero, está doendo, não vou, pai, eu quero assim, eu quero sombra e água fresca, eu não quero ter trabalho e tal. A maior indisciplina que existe na vida do ser humano é a sua carne. Então ela prende a nossa vida em várias áreas.
Agora, se eu começo a responder a Deus consciente da verdade que eu estou pegando, aí você começa a crescer. Aí Deus está sendo construído e haverá mudança na sua vida e na minha. Diga aleluia. O simples fato de sermos a residência viva da pessoa de Deus, né, o Espírito Santo habita em nós, não significa que o altar vivo que somos nós esteja sendo construído. Eu posso ir para a igreja, ser da igreja A, B e C, D e viver anos da minha vida sem ser um altar de construção para Deus. Quem está entendendo nessa manhã? Esse é o grande problema entre ser religioso e ser um ser vivo na presença de Deus, crescendo nele, sendo aperfeiçoado. Porque aquele ali foi um momento. Deus chama Abraão e depois de não sei quantos anos, chama com 75 anos a Abraão, com 99 ele está falando, cara, olha, eu estou te aperfeiçoando nessa tua chamada aí, hein? De ser pai de muitas nações. Olha, o teu filho ainda não chegou, mas vai chegar. Ele estava pertinho de chegar. Alguém está pegando? Nessa manhã? Então, se isso aí não estiver acontecendo, eu simplesmente sou um religioso, eu sou da igreja, eu sou evangélico, mas nada muda na minha vida porque eu continuo vivendo o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. Eu nunca respondo a Deus no que Ele me pede. Mas pastor, mas se eu responder a Deus, a minha carne vai gritar. É isso mesmo. Tu é macho ou não? Eu falo, tu é macho ou não? O machucado. Pastor Hélio, a carne grita mesmo. Ela grita. Ué? Bora servir a Deus? Ou vamos servir a nós mesmos? Servir a nós mesmos, nós estávamos na mão do inferno, gente. E a nossa vida era um bagaço. Agora não. Vamos sendo construídos nele. Engano. Olha aí, coloquei até uma caveira. Aleluia. Só para você ver como é que o negócio é feio. Presta atenção aí. Engano é achar que Deus só trabalha construindo uma vida de realizações do lado de fora. Eu vou procurar outra igreja, porque eu vim para cá para receber do alto. Cara, engraçado Paulo dizer assim, e não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. Para o quê? Para a transformação do ser humano. Muito bom, pastor Léo. Nota 10 para você hoje. Vai pagar meu almoço, não vai? Beleza, então tá bom. Tá pago. O evangelho transforma. Se o evangelho não transforma, o que a gente está fazendo aqui? Se eu ouço a verdade e ela não me transforma, é melhor parar de ouvir a verdade, porque não está funcionando. Eu estou me enquadrando dentro do produto chamado religião. Eu sou evangélico. Olha a caveira. Na verdade, Deus constrói o homem o quê? Isso. Porque toda aquela conversa de Abraão, de Deus para Abraão, era uma mudança nele. É óbvio que ele tinha prometido que seria pai de muitas nações. Estou vendo um negócio lá de fora, que te abençoaria, cara, não ia te faltar nada. E Abraão terminou muito bem, obrigado. Está escrito lá em Gênesis 24:1, que Deus o abençoou em todas as áreas. É óbvio, porque ele já começou, eu sou o El Shaddai para você, Aline, mas o meu verdadeiro plano é moldar você, é transformar, é te aperfeiçoar. É construir eu em você. Show de glória! Alguém pegou? Então, na verdade, Deus constrói o homem de dentro para fora
E o lado de fora acaba sendo o resultado do que está sendo construído dentro. E é isso que a gente vê. Olha o mau testemunho da igreja por aí. Olha o mau testemunho de ministérios por aí. É sinal que essas pessoas não têm sido construídas na verdade. Porque se você e eu somos construídos na verdade, meu querido, isso vai aparecer do lado de fora. Todos verão a transformação verdadeira de cada um de nós, que envolve integridade, envolve moral, envolve comportamentos, envolve tipo de palavra que sai da nossa boca, porque Deus está sendo construído em mim. Verdadeiramente eu tenho sido mudado. Que alguém diga aleluia nessa manhã. Uhul! Uau! Então, o altar, a palavra altar, ela está sempre ligada a duas coisas. Presta bem atenção nessa manhã. A palavra altar, sendo nós altares vivos desse sacrifício contra a nossa carne. A carne tem que queimar. É super interessante, tem tantas ilustrações e verdades nessa simbologia. Se você estudar um pouquinho o Velho Testamento, você vai ver que existiu o santo lugar, o santíssimo, o santo lugar, e na frente era chamado de átrio, porque quando você entra dentro do tabernáculo, que representa a pessoa de Deus, e quando eu entro no tabernáculo para ter uma jornada com Ele, a primeira coisa que eu tenho que fazer é sacrificar. Os animais eram sacrificados no átrio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existia uma bacia que você tinha que lavar as mãos, ter que ser purificado ali, cara. Para que você possa passar para o santo lugar, não tem como. Poucas pessoas usufruem de uma dimensão maior de Deus, porque não entenderam que tem que se entregar como sacrifício vivo. Responde a Deus no que Ele vem pedindo a mim e a você. E a maior parte do povo de Deus esquece, Deus já falou uma opção de coisa, Ele bota debaixo do tapete e tal, e a vida não anda. É uma frustração só, achando que a vida é assim mesmo. Olha aí, hein? Essa mensagem é no carnaval. A carne tem que queimar, gente. Você só entende porque você entregou tua vida para Jesus. Quando eu não entreguei minha vida no passado, eu não entendia nada disso. E era uma época para mim maravilhosa. Mas eu estava na cegueira das trevas. O que nós precisamos ter é compaixão das pessoas. Nós não podemos cair nessa cilada de dois discípulos chegarem para Jesus e dizer assim: Jesus, quer que a gente manda descer fogo do céu aí? Aí Jesus falou: vem cá, vocês sabem de que espírito vocês são, cara? É bem interessante. Está lá em João capítulo 9. Duas coisas sobre a palavra altar: sacrifício e adoração. Se isso estiver fazendo parte da nossa jornada, nós estamos no rumo do crescimento. Sacrifício. Não a nossa carne, a nossa vontade, o meu desejo, mas o que Deus quer, o que Ele mostra na sua palavra. Fazer a sua vontade é responder a Deus, é ir contra a carnalidade, a mentalidade carnal. Romanos capítulo 12, verso 1, antes de falar sobre transformação, ele diz ali: importa que você se torne um sacrifício vivo.
diante da minha presença, santo e agradável, que é esse culto consciente a mim. Quantas vezes para fazer algo para Deus a gente fala assim, mas não estou querendo, mas quer saber? Eu vou fazer. Ah, rapaz, você venceu logo aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Não, pastor, eu já fui mais fervoroso, eu já fui um cara de bastante a igreja, hoje eu fico à vontade, na internet, eu desanimei, mas na verdade eu também estou decepcionado. Aí tem que pegar um cristão desse, cara, você está perdido e não sabe. Você está perdido e não sabe. Perdeu a consciência. Perdeu a consciência de ser um sacrifício, é isso mesmo. É quinta, é domingo, é participar do Conexão. Porque é dessa maneira que nós vamos estar juntos, Deus vai liberando toda a verdade para nós continuarmos e seguir e terminarmos a nossa carreira. Uma boa parte da igreja hoje está na apostasia. E nem tem mais a consciência de que ir à igreja faz parte do cultuar a Deus, de adorar a Deus. Vocês estão entendendo isso nessa manhã? Não caia nessa cilada, gente. Se o inferno está bombardeando na tua cabeça uma série de coisas contra a igreja, saiba, é o inferno. Eu já falei isso para você, em qualquer ambiente você encontra pessoas sérias e honestas, mas também encontra safados, desonestos. Que o Espírito Santo te mostre. Não cabe a mim julgar, cada um vai prestar contas a Deus, e o Espírito Santo sabe como direcionar e crescer. Vocês estão entendendo isso nessa manhã? Mas não faça disso uma plataforma chamada decepção para se afastar de Deus, que você está no caminho errado. O que de repente alguém fez algo para você para te tirar do caminho de Deus, ele não está sofrendo quanto você está sofrendo, porque você está fora do caminho. Alguém está entendendo? Eu acabei tomando um veneno que eu não tinha que tomar. Eu tinha que tomar um antídoto, porque a minha resposta tinha que ser diferente. Nós servimos a Deus. Não é verdade? Você jamais se decepcionar com Jesus, o Rei da Glória. Romanos 12, 2, então, já estou terminando. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Mas, Elinho, deixe que Deus te transforme pela renovação da verdade em você. Que a verdade esteja em alta, que ela governe a tua maneira de pensar, você agirá com base na verdade, por isso você é transformado. Aí você começa a experimentar, eu quero essa última parte, pastor, não tem como se primeiro não se entregar. Nós temos que ler do verso 1, primeiro sacrifício, a renovação, agora vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja aí, o que precisa ser sacrificado é essa liderança almática nossa, gente. Em outras palavras, é o nosso homem exterior, é a nossa vontade, o nosso desejo, ele tenta nos controlar, cara. Você serve a Deus porque hoje você gostou de vir para a igreja, está sentindo bem? Ou nós servimos a Deus mesmo sentindo qualquer coisa diferente? Só existem, para a gente finalizar, só existem duas maneiras de sermos construídos como altar de Deus. Sacrifício santo e agradável. Primeira, comunhão através
da nossa ligação com Ele, através da oração, relacionamento vivo com a pessoa dele. Quando os apóstolos disseram, e eu sempre comparo isso às duas asas do avião, né? Quando eles disseram, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, é porque um não é sustentado pelo outro. Se tirar, vai cair. Os dois, eles fazem um papel fundamental na nossa vida. E o Espírito Santo molha os dois. A ligação é do Espírito Santo. A igreja que deixa de orar, e estou falando isso individualmente, como busca do seu lugar secreto, a igreja que deixa de orar, ela está caminhando para lá no final se desviar da fé. Você não faz ideia do número de cristãos que não buscam a pessoa de Deus como um relacionamento vivo. Lá na frente ele vai ter outra forma de pensar e nem vai saber que foi extraído a verdade dele. Ele vai ficar com o seu convencimento mental de que a igreja é isso, aquilo outro, eu estou numa boa, eu sirvo a Deus à minha maneira. Já ouviu isso? Como assim sirvo a Deus à sua maneira? Só tem uma maneira. Tem que ir para o sacrifício. Queimar a carne. A comunhão com Deus não pode ser apenas uma apresentação emocional de um relatório de problemas. Não é isso também? Mateus 6, quando você orar, Elinho, se retira completamente, fecha a porta atrás e orem ao seu Pai secretamente. E o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Não pense que nisso não tem um sacrifício, porque tem. 7, e orando, não fica lá usando de vãs repetições, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. É sinceridade do coração, gente. Não é um ato religioso. Verso 8, não sejam, portanto, como eles, como gentios, já estava falando ali, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de você pedir. Olha aí. Uau! Então não é, o contexto não é esse lado do lado de fora. Aqui está dizendo assim, esquece um pouco esse lado, vai para a pessoa dele, para queimar, ele te encher. Então a comunhão com Deus envolve dois elementos cruciais, apreciação e gratidão. Eu estou andando mais rápido para a gente terminar. Segundo e último, nós estamos falando sobre duas maneiras de nós construirmos o altar de Deus, que somos nós. A prática da verdade deve ser o nosso estilo de vida. Sabe, isso que eu estou falando com vocês, está lá em Gênesis 17. Anda na minha presença. Seja aperfeiçoado na minha verdade. Você está entendendo? Já está isso aí, ó, que a gente acabou de falar, o número 1 e o número 2. E essa é a maneira que Deus chamou o ser humano para andar com Ele. Prática da verdade como estilo de vida. Lucas 6, por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? Ui. Essa foi forte, pastor Hélio. Como é assim? Eu chamo de Senhor, mas Ele está falando, mas eu não estou nem aí e tal. 47, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e o que? E responde. Ele cavou profunda vala, lançou alicerce, veio enchente, as águas bateram contra a casa, não pode ser abalado. O que está escrito ali? Olha, os detalhes são legais. Jesus falou, essa casa foi bem construída. A casa somos nós. Nós estamos sendo construídos nele. A verdade está sendo construída porque eu ouço e respondo. Para responder tem o sacrifício da carne. 9. Mas o que não pratica, ouve e não pratica, já era. Fez a casa sobre a terra. Quando as águas baterem, vai desabar.
E grande foi a ruína dessa pessoa. Todos aqueles, eu vou terminar dizendo isso, deixa eu ver se tem mais alguma frase aqui, Tiago 1,25, mas tudo bem. Todos aqueles que estão andando hoje, ouçam o que eu vou te falar, ainda bem que está sendo gravado. Todos aqueles que estão andando no processo de apostasia, de se desviarem da fé, todos não têm essa construção, não têm feito essa construção da verdade. Porque se tivesse feito a construção da verdade, ficaria de pé no dia do engano, no dia da porta errada, identificaria as situações e não seria arrastado por essa multidão de cristãos que estão se apostatando da fé. Essa é a prova. Um apóstata da fé é uma pessoa que não criou, não formou, não construiu fundamentos de Deus, que é Ele mesmo, dentro dessa pessoa. Ela é um infantil na fé, ela não tem maturidade alguma. Pode ser apóstolo, pode ser bispo, pode ser pastor, pode ser o que for. Só tem título. Maturidade zero, nenhuma. Porque quem está andando no aperfeiçoamento da verdade, como nós lemos em Gênesis, sacrificando a sua carne, está construído sobre a rocha. Dificilmente entrará no caminho da apostasia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então bora ficar de pé, glória a Deus. Que bom que vocês vieram hoje. Maravilha! Pode cantar isso. Aleluia. Feche seus olhos um pouquinho. Reina sobre minha vida. Feche seus olhos. Sobre minha vida. Isso. Cante comigo. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Mais uma vez, toma o teu lugar. Sim, Pai. Reina, meu Senhor. E reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero nessa manhã fazer esse convite. Eu creio que é o Espírito Santo. Se de repente você está aqui no nosso meio, ou alguém está nos assistindo aí pela internet, mas você não tem certeza no teu coração, ou você ainda está nessa resistência de entregar a tua vida para Ele. Gente, não adianta nada estar na igreja, ouvir excelentes mensagens, se nós não nos entregarmos a Ele. Eu estou enganando a nós mesmos. Ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Mas para isso você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador. Se você ainda não se entregou a Ele como Senhor e Salvador, essa é a oportunidade que o Espírito Santo te dá nessa manhã, falando ao teu coração, como Jesus lá na igreja de Laodiceia, batendo na porta do coração, porque Ele quer entrar e ter comunhão contigo. De olhos fechados, você quer entregar a tua vida para Jesus? Nessa manhã, levante a sua mão que eu quero orar por você. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mais alguém no nosso meio quer entregar a sua vida para Jesus? Eu estou falando algo de coração que eu também um dia eu fiz. Conscientemente, eu recebi aquela palavra no meu espírito e Deus me transformou. De olhos fechados, há mais alguém que quer se entregar nessa manhã e receber Jesus como Senhor e Salvador?
É só levantar a sua mão que eu quero orar por você. Amém. É isso aí. Se você já fez, eu entendo isso, que a maior parte de nós, ou quase a totalidade, já entregou a sua vida para Jesus. Agora, você que entregou a tua vida para Jesus, olhe para mim. Se você quer ter a certeza que a tua vida é dele, você vai chegar em casa e ler Romanos 8, verso 16. Porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que nós somos filhos dele. Porque se você não tem esse testemunho, mas meu pastor, como é que você sabe que você é nova criatura? Eu sei porque sei, está aqui dentro. Eu tenho testemunho aqui dentro, eu sou filho dele. Eu sei, o Espírito Santo habita em mim. Eu estou sendo aperfeiçoado. Eu não sou um cara perfeito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ok. Então vamos orar? Todos comigo digam nessa manhã: Senhor, ao ouvir a sua voz, com sinceridade do meu coração, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Cancelo o meu passado, que não te conhecia, mas a partir de hoje eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, e eu declaro, com base na verdade e na sinceridade do meu coração, que eu me torno nessa manhã um verdadeiro filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O meu conselho que eu dou para você que entrega a tua vida a Jesus é começar a ler esse livro. Rapaz, eu me lembro naquele dia, só um momentinho. Gente, hoje é uma reunião diferente, aleluia. Eu me lembro naquele dia, no sábado, falei, uau, o que está acontecendo comigo? No dia seguinte, acordei, falei, Jesus, o que é isso? Sabia que era Ele em mim. Primeira coisa que o Espírito Santo fez: te lembra daquela Bíblia que a tua tia te deu no Natal, que você achou estranho? Primeira coisa que ele fez foi eu lá caçar minha Bíblia, ó, que estava no armário, ó. Olha o Espírito Santo te dirigindo o quê? A verdade. Então eu aconselho você a comprar uma Bíblia, a ler a Bíblia, né? Começa lá, Evangelho de João, e vai lendo, e o Espírito Santo vai a ouvir a palavra, estar congregado, a estar numa conexão. Tudo isso aí faz parte do nosso crescimento. Quantos estão crescendo aí? Eu vou levantar minhas mãos. E nós vamos até o final, para que a gente possa ser mais semelhante a Jesus. É um rostinho dele. Amém, igreja? Glória a Deus. Dá a mão à pessoa que está ao seu lado? Pode dar. Hoje eu estou fazendo diferente. É isso aí, vamos orar. Pai, quero te agradecer por essa manhã gloriosa, esse domingo abundante. Quero declarar uma tarde maravilhosa, um final de feriado maravilhoso na tua presença. E te agradecemos, Pai. Eu oro pelo meu irmão à minha direita, à minha esquerda. Abençoa a vida dele, abençoa a sua família, seus filhos e tudo aquilo que está no coração dele, Pai. Responde aos corações que estão aqui nessa manhã, aqueles que nos assistem pela internet. Nós abençoamos a todos vocês que estiveram conosco, e obrigado por essa manhã maravilhosa. Te damos honra, glória e louvor. E a igreja diga aleluia. E uma salva de palmas a Deus. Reina, Senhor, reina. Toma o teu lugar. Isso que a Dani está cantando, gente, quando a gente fala reina, tomar o seu lugar. Deixa eu te falar,
Ele tem que ocupar e sentar no teu coração, cara. Ele é Senhor do teu coração. Não bota nada aí dentro, não. As coisas desse mundo, tudo isso vai passar, gente. Não vai carregar nada disso quando a gente sair daqui. Mas guarda sempre, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é de lá que procedem as fontes da vida. Provérbios 4, verso 23. Bota ele para reinar no teu coração. Amém? Dê um abraço no teu irmão que veio aqui nessa manhã. E a gente se vê. Quinta-feira, ouçam. Eu vou continuar a última parte de Preparados até o fim, hein? Quinta agora. Vou finalizar a mensagem. Venha para cá, quinta-feira. Estaremos aqui juntos. Deus abençoe, pessoal da casa. Um grande abraço.